Seja muito bem-vindo ao nosso canal de estudos bíblicos. Seguimos com a nossa série sobre o Evangelho de Lucas e hoje chegamos ao capítulo 12. Importante você ter em mãos a sua Bíblia porque juntos leremos alguns versículos que usaremos como base para este estudo. Importante também, juntos, nós orarmos a Deus para que Ele nos oriente ao longo de todo esse estudo. Deus e Pai, nós te agradecemos a oportunidade de estudarmos a Tua Palavra. Queremos te pedir que Tu estejas conosco, nos orientando a respeito dela e que Tu nos ajudes também a colocar em prática aquilo que viermos a aprender. Abençoa cada pessoa que nos acompanha. Em nome de Jesus. Amém. Vamos lá então, convido você para abrir a sua Bíblia no livro de Lucas, no Evangelho de Lucas, capítulo 12, e vamos ler os versos 13 a 21. A palavra de Deus nos diz o seguinte: Nesse ponto, um homem que estava no meio da multidão disse a Jesus: Mestre, diga a meu irmão que reparta comigo a herança. Mas Jesus lhe respondeu: Homem, quem me nomeou juiz ou repartidor entre vocês? Então lhes recomendou: Tenham cuidado e não se deixem dominar por qualquer tipo de avareza, porque a vida de uma pessoa não consiste na abundância dos bens que ela tem. E Jesus lhes contou ainda uma parábola, dizendo: O campo de um homem rico produziu com abundância. Então ele começou a pensar: Que farei, pois não tenho onde armazenar a minha colheita? Até que disse: já sei, destruirei os meus celeiros, construirei outros maiores e aí armazenarei todo o meu produto e todos os meus bens. Então direi à minha alma: Você tem em depósito muitos bens para muitos anos. Descanse, coma, beba e aproveite a vida. Mas Deus lhe disse: Louco, esta noite lhe pedirão a sua alma. E o que você tem preparado, para quem será? Assim é o que ajunta tesouros para si mesmo, mas não é rico para com Deus. Nos tempos em que Jesus esteve por aqui na terra, era muito comum lá na região da Palestina que as pessoas levassem certas disputas para serem julgadas pelos rabinos. É o que parece ocorrer neste texto que acabamos de ler. Jesus pregava a uma grande multidão quando ele é interrompido sobre uma questão de herança. Lucas 12, 1 diz que Jesus estava cercado por uma multidão muito grande. O evangelista relata que havia milhares de pessoas que se aglomeravam a ponto de se atropelarem umas às outras. À medida que seguimos lendo esse capítulo 12, pode-se ver que Jesus se mantém ensinando no meio dessa multidão por um bom tempo. A quantidade e a diversidade de assuntos que ele aborda é tanto que sugere Pedro falar no verso 41, perguntar a Jesus se o que ele estava falando era dirigido aos discípulos ou era dirigido aos demais, à multidão. Jesus aproveita aquele momento da interrupção do homem que fala, que pede que ele arbitrasse sobre a herança, para ensinar algo sobre bens materiais. Jesus usualmente não se envolvia em assuntos de dinheiro, mas nesse caso ele vê uma oportunidade para falar a seus ouvintes sobre ter uma atitude correta em relação a esse tema. Jesus tinha algo a dizer tanto aos que possuíam muitos bens, quanto àqueles que não os tinham. Naquela multidão a quem Jesus falava, havia gente dos dois grupos, os que possuíam bens e os que não possuíam. Visando instruir os que possuíam muitos bens, Jesus conta uma parábola que tem um rico insensato como personagem principal. Para as demais pessoas, aquelas sem posses, que também estavam na audiência, Jesus vai abordar algo direcionado a elas um pouco depois. O homem que fez o pedido de arbitragem de Jesus via o mestre como uma autoridade ética, e ele possivelmente esperava que o seu irmão viesse a respeitar a decisão de Jesus. O homem na multidão estava apelando a Jesus tendo na qualidade de juiz.
Seu pedido foi de ordem material, não tinha nada a ver com a parte espiritual, não havia uma conotação espiritual, mas o pedido dele, o assunto que ele traz, acabou sendo usado por Jesus para o ensino que se segue. Ao responder da maneira como Jesus respondeu, o mestre também estava se recusando a julgar aquela situação que o homem havia lhe proposto. Jesus era, sem dúvida, competente para lidar o caso, mas ele se recusa a fazê-lo porque queria lidar com outro assunto, com outra questão, a saber, o materialismo das pessoas. Jesus sempre se recusou a interferir nos assuntos da vida secular, mas, por outro lado, lidou com as questões espirituais e morais que, em última análise, moldam a vida secular de todos nós. Ele vai usar esta oportunidade para exortar a sua audiência contra todo o tipo de avareza. Ele se dirige não apenas ao homem que o abordara, mas a toda a multidão que o assiste, incluindo os seus discípulos. Falar em todo tipo de avareza sugere que a avareza possui uma variedade de formas, algumas das quais podem ser usadas ou ser objeto de tentação dos ricos e outras que podem ser objeto da tentação dos menos abastados, mas são todos tipos diferentes de avareza. No próximo quadro, nós vemos a primeira resposta de Jesus àquele homem. No meio daquela multidão, onde muitos se atropelavam uns aos outros, diversas pessoas devem ter dirigido pedidos a Jesus. Por algum motivo desconhecido, o único pedido que Lucas registra é esse pedido que o homem fez a Jesus referente à arbitragem da sua herança. Tal como acontece quando vários repórteres entrevistam uma pessoa importante e o entrevistado só responde a algumas das questões, Jesus escolheu dar atenção apenas ao pedido daquele homem. Ou se ele atendeu a outros pedidos, Lucas não registrou. O homem diz: mestre, diga a meu irmão que reparta comigo a herança. O homem deve ter falado alto para Jesus poder escutar o que ele estava falando. Ele estava em busca de um juiz que lhe desse atenção e que, no fundo, viesse a fazer o que ele queria quanto à herança. Pode ser que o irmão daquele homem estivesse com ele presente naquela ocasião, e uma resposta de Jesus naquele momento poderia resolver um possível litígio que havia entre eles. Resolver o assunto da herança, porém, não estava na lista de temas que Jesus estava falando à multidão. Fazer aquele tipo de pergunta só atrapalharia o plano de ensino que Jesus possuía. Alguns comentaristas afirmam que o homem agiu com uma certa desconsideração, seja desconsideração para os ouvintes na multidão, seja desconsideração para o próprio Jesus. Além de estar fora da agenda de Jesus em termos de assunto, o pedido demonstrava um certo egoísmo do homem. Por quê? Porque ele pretendia colocar toda a multidão em espera enquanto Jesus estivesse resolvendo o problema dele. Uma pergunta razoável para aquela circunstância seria fazer uma pergunta de um assunto que fosse de interesse de todos, e não pretender que Jesus parasse seus ensinos à multidão para responder um problema particular de uma única pessoa. Mesmo assim, Jesus, na sua misericórdia e na sua sabedoria, transforma aquela interrupção do homem em uma oportunidade para ensinar algo a ele, à multidão e a nós também. Jesus começa a sua resposta fazendo uma pergunta. Esse início da resposta de Jesus indica que havia alguma coisa errada com o pedido daquele homem. O mestre começa perguntando: homem, quem me nomeou juiz ou repartidor entre vocês? Com essa pergunta, Jesus estava se recusando a atender à proposição do homem, porque o assunto em si não tinha a ver com o plano de ensino de Jesus. Interessante que o mestre não responde exatamente o que o homem pede quanto a julgar o assunto da herança, mas Jesus segue respondendo algo que levaria o homem a receber muito mais do que o que ele estava pedindo. No próximo quadro, nós vemos o aprofundamento da resposta de Jesus. Jesus, vai usar essa oportunidade, como mencionamos,
para ensinar a todos, e nesse caso ele vai ensinar a todos sobre ganância e avareza. Jesus não estava buscando humilhar aquele interlocutor. Dessa forma, sem denunciar o problema, Jesus expõe o motivo pecaminoso por trás do pedido daquele homem, quando afirma lá em Lucas, no capítulo 12, no verso 15, na primeira parte do verso 15, Jesus fala o seguinte: tenham cuidado e não se deixem dominar por qualquer tipo de avareza. Conhecendo o coração das pessoas, Jesus sabia o que estava por trás daquela questão, e era avareza e ganância. Para nos ajudar um pouco a entender essa resposta de Jesus, vale lembrar que ambição desmedida tende a se transformar em ganância. A ganância é o desejo ardente de alcançar bens materiais ou prestígio pessoal. Ao lado da ganância, normalmente costuma vir a avareza, que é um apego sórdido ao dinheiro. Contrapondo-se a esses sentimentos negativos, Jesus segue afirmando na segunda parte do verso 15, dizendo o seguinte: a vida de uma pessoa não consiste na quantidade de bens que ela possui. Jesus não apenas ensina que a vida não consiste na abundância de bens, mas ele está dizendo também que se alguém pudesse acumular muitos bens, isso não produziria vida. Jesus está dirigindo essas palavras especialmente aos que têm muitos bens e são acumuladores. Acumuladores são os que pensam que a vida será alcançada se puderem acumular a maior quantidade possível de bens. Jesus diz que a vida não consiste em coisas, e muito menos em muitas coisas. Esse é o ponto-chave do que Jesus vai ensinar. Através de uma parábola, o mestre vai falar de um homem que era rico com muitos bens, mas, mesmo assim, não era rico o suficiente dentro de uma perspectiva do reino de Deus. É o que veremos no próximo quadro. Jesus prossegue com a parábola do rico chamado insensato. Com a parábola, Jesus aborda o pecado do homem sem, contudo, denunciá-lo diretamente, criticá-lo ou humilhá-lo. Afinal, o pedido dele estaria proporcionando a ocasião para Jesus advertir a todos sobre cobiça, avareza e ganância. Jesus segue, então, com a parábola a respeito de um homem fictício, muito rico, possuidor de terras que eram muito férteis e produtivas. Como era esse personagem da parábola? Temos aqui duas características do seu perfil. A primeira característica é que ele nunca olhava além de si mesmo. Talvez não haja outra parábola tão cheia de palavras tais como eu e meu. O rico insensato estava excessivamente concentrado em si mesmo. Quando esse homem teve um excedente em sua produção, não pensou dividir o que estava recebendo em excesso, mas, ao contrário, começou a pensar como poderia acumular mais ainda os seus bens. Essa é uma atitude que se pode dizer como oposta ao que o cristianismo verdadeiro propõe. Bênçãos não são para ser acumuladas, mas sim para ser divididas. Os romanos tinham um provérbio que dizia que o dinheiro era como a água do mar, a água salgada do mar. Quanto mais se toma aquela água salgada, mais com sede a pessoa ficaria. Tanto a atitude do homem que pede arbitragem quanto a do rico da parábola apontam para um desejo de se obter sempre mais. Segunda característica do nosso personagem, o homem rico da parábola. Ele era incapaz de olhar para coisas além desse mundo. Todos os seus planos estavam restritos apenas à vida física presente. Seus celeiros já estavam abarrotados e isso lhe criara um problema: onde colocar o excesso de sua produção? Jesus nos conduz à mente do homem e nos permite imaginar sua conversa interior. Ele poderia ter dito: eu não tenho mais espaço no meu armazém, como que eu vou resolver esse problema? Então, vem a solução insensata que ele propõe a si mesmo: vou derrubar meus celeiros e construir outros ainda maiores. Uma vez
que construísse esses novos celeiros no lugar dos antigos, poderia colocar o que já estava armazenado nos celeiros atuais e o excesso ainda poderia ser acomodado nos novos celeiros. Com isso, ele poderia dizer à sua própria alma: alma, você é boa demais por ter feito isso. Eu terei muitas coisas o suficiente para durar muitos anos. É hora de me aposentar, de ter uma vida fácil, de aproveitar a vida com as coisas boas que ela pode me trazer. É hora de comer, beber, comemorar e ser feliz. Na parábola, Deus chama o homem de insensato. As palavras de Deus acabam atravessando o pensamento superficial do homem, expondo seu pecado e seu final e seu fim, que é bem diferente do que ele supunha. Aquele era um homem cuja solução e riqueza pareciam sugerir que ele era sábio, mas se o homem ansiava por uma vida longa, uma vida de facilidade, Deus disse que a sua vida terminaria nessa mesma noite, antes que as coisas de sua prosperidade pudessem ser desfrutadas por ele. O versículo final é a aplicação da parábola a todas as pessoas que acumulam coisas para si mesma, em vez de serem ricas para com Deus. Lucas 12, 21 sintetiza bem quando diz: assim é o que ajunta tesouros para si mesmo, mas não é rico para com Deus. No próximo quadro, nós temos uma pergunta: quais elementos insensatos podemos encontrar nesse personagem? O homem da parábola provavelmente seria elogiado em nossa sociedade atual e até em muitas de nossas igrejas, simplesmente por ser rico e por conta de nós vivermos numa cultura de acumuladores. Isso parece falar bem dele, especialmente em uma época de então e agora que muitos associam prosperidade a bênçãos de Deus. Hoje, esse pensamento nos remete à chamada teologia da prosperidade, que é uma doutrina religiosa cristã que defende que a bênção financeira é a vontade de Deus para o crente. Defende também que a fé, o discurso positivo e as doações para os ministérios cristãos irão sempre aumentar a riqueza material do crente. Como um homem que produzia muito poderia ser chamado de insensato? Na parábola estava um homem que não é descrito como esbanjador, mas alguém que sabia guardar seu dinheiro e era disciplinado em poupá-lo. Na visão comum acumuladora, aquele homem estava coerente porque ele pensava no seu futuro, se preocupava com o seu futuro. Por que então esse homem da parábola estava recebendo a repreensão de Jesus? Onde é que ele errou? Né? Por que o texto bíblico o chama de insensato? É o que veremos nos 6 pontos a seguir. São 6 erros do homem insensato. O primeiro erro é que ele não reconhecia de onde vinha a sua riqueza. Não há evidências na história de que esse personagem fosse realmente inteligente e bom no que fazia, ou que fosse um trabalhador daqueles dedicado e persistente, que acorda cedo e passa o dia trabalhando. Segundo Lucas 12, 16, ele foi abençoado porque o campo dele produziu em abundância. O ponto é que ele não parecia reconhecer a fonte da sua prosperidade. De fato, o que nos é dito é que o rico insensato não tinha nenhuma consideração por Deus. Segundo erro, ele errou em sua compreensão do propósito da riqueza. Se o rico insensato não conseguiu entender de onde vinha a sua riqueza, ele falhou em entender o que deveria fazer com ela. Ele pensava que a riqueza era para ser acumulada ao invés de utilizada. Ele acreditava ainda que a riqueza, quando eventualmente fosse usada, deveria ser usada apenas para o seu próprio benefício. Ele não via que sua riqueza era um motivo para louvar a Deus ou um meio pelo qual ele poderia oferecer sacrifícios e ofertas ao Senhor. Tampouco via sua riqueza como uma provisão dada por Deus para que ele pudesse dividir suas bênçãos com outros, incluindo os necessitados.
Nunca lhe ocorreu que, quando seus celeiros viessem a ficar abarrotados, ele poderia dividir o excedente da riqueza que estava chegando. No próximo quadro, seguimos com os outros 4 erros desse rico insensato. Terceiro erro, ele via suas posses como fonte de segurança. Tudo indica que o objetivo da vida desse homem era se aposentar o quanto antes. Dessa forma, segundo ele, poderia viver sem fazer nada e desfrutar de toda a sua riqueza o resto da sua vida. E tudo isso sem importar com os outros, pois ele só pensava em si mesmo. Quarto erro, presumiu 2 coisas sobre o futuro. Ambas as coisas eram falsas. A primeira coisa é que ele achava que continuaria a possuir sua riqueza no futuro. E a segunda coisa é que ele estaria vivo nesse futuro para desfrutar suas posses. Ambas as presunções se mostraram falsas quando sua vida foi exigida naquela noite. Alguém ficaria com suas posses e ele não viveria para desfrutar do que havia armazenado. Quinto erro, o homem era insensato por ter uma visão de futuro que excluía o reino de Deus. Ele viveu sua vida à luz do futuro, mas o seu futuro era limitado por ele mesmo. Ele não incluía o reino, ele não incluía a vida após a morte. O futuro do homem rico era tão longo quanto a sua vida terrena e tão amplo quanto seus próprios interesses. O sexto e último erro é que ele era presunçoso pela maneira como definia a vida e como ela, a vida, deveria ser obtida. A palavra vida é frequentemente usada no capítulo 12 de Lucas. Qual seria o significado dessa palavra? Para o rico insensato, viver ou a vida era definido em termos de facilidade, de prazer, de comer e de beber. E tudo isso de uma maneira a mais agradável possível. Essa vida seria obtida colocando-se a si mesmo e a própria riqueza em primeiro lugar em tudo. Ele pretendia encontrar a vida colocando-se no centro, ignorando as outras pessoas, ignorando a Deus. Jesus disse aos seus discípulos que o caminho para uma pessoa obter vida ou salvar sua vida seria desistir dela. Mateus 16, 24 e 25 nos diz que, se alguém quer vir após mim, palavra de Jesus, negue a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me, pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. O homem rico da parábola viveu sua vida exatamente de forma oposta à maneira como Jesus ensinou seus discípulos a viver. No próximo e último quadro, chegamos à nossa conclusão, ou estamos chegando à nossa conclusão. O homem que pediu a Jesus para resolver seus problemas tinha um objetivo. Era ter Jesus ao seu lado para que ele pudesse receber a sua herança da forma que ele queria. Jesus concentrou-se no problema que estava por trás de tudo, que era a avareza e a ganância daquele homem. E ensinou um princípio geral. Qual é esse princípio? A vida de uma pessoa não consiste na abundância de suas posses. Vemos a seguir 3 conclusões que podemos tirar desse estudo. A primeira conclusão é que a visão de futuro determina a conduta do crente. O rico insensato da parábola estava correto em viver à luz do futuro. Contudo, ele era insensato em seu conceito do que significava o futuro. Até onde iria o seu futuro? Ele assumiu que estaria vivo para desfrutar das coisas que havia armazenado. Sua compreensão do futuro, porém, não incluía Deus e nem incluía o reino de Deus. Seu futuro era inteiramente orientado para essa vida, composta apenas de coisas terrenas. Para o crente, sua visão de futuro não deverá estar restrita ao horizonte terreno, mas deverá incluir a certeza de que, mesmo morrendo fisicamente, continuará a viver na presença de Deus. Para ter certeza de viver na presença de Deus, é importante lembrar que é necessário aceitar Jesus como Salvador e Senhor.
Logo adiante, nos versos 35 e 59, Lucas nos apresenta uma outra parábola de Jesus, a parábola do servo vigilante, que lida com a preparação para o futuro. Se você estiver interessado nesse assunto, recomendo que você continue lendo o Evangelho de Lucas, nesses versículos do 35 ao 59, porque ele traz mais informações sobre esse tema. Segunda conclusão do nosso estudo. A definição do que constitui a vida é crucial para a maneira como a vivemos. Para alguns, a vida consiste na abundância de coisas. Este texto é projetado para mostrar que vida é mais do que ter coisas. Qualquer que seja o que definirmos como vida, ela estará ligada ao que elegemos como sendo o nosso tesouro e como escolhemos quem é o nosso Deus. Jesus nos diz em Mateus 6,21 que onde estiver o teu tesouro, aí estará também o seu coração. Se um homem procurar tesouros no céu, seu coração está voltado para o céu. Se o homem procurar tesouros na terra, seu coração estará preso à terra. O que definirmos como nosso tesouro se tornará nossa prioridade máxima e tende a nos levar a sacrificar todo o resto. Terceira e última conclusão. Vemos uma palavra de Jesus a todos, incluindo os que têm poucas posses. Em Lucas 12, 22 a 34, o mestre complementa o ensino da parábola, exortando as pessoas a não se preocuparem em excesso com certas coisas. Jesus não defende que a pessoa seja negligente e descuidada, mas que deve fazer o seu melhor e deixar o resto nas mãos de Deus. O que Jesus aborda aqui alcança o rico insensato, os discípulos e os demais, incluindo nós também. O mestre diz que o lado oposto de não acumular bens de forma obsessiva e de se preocupar consigo próprio tem a ver com a forma como a pessoa entende o significado da vida. É tolice armazenar bens sem levar em conta a perspectiva de Deus. Essa perspectiva considera a existência das pessoas não apenas no sentido biológico, mas também a vida que segue após a morte física. Comida e roupas são apenas necessidades físicas atuais e não se deve ficar ansioso por elas. Jesus ensina que há coisas mais importantes. A ansiedade e a preocupação devem ser colocadas de lado, porque a vida consiste em mais do que comer, vestir e comprar coisas. No quadro você vê 2 versículos finais que eu deixo aqui para sua reflexão. E convido você para ver no próximo quadro a sequência de todos os nossos estudos que estamos desenvolvendo sobre esse tema do Evangelho de Lucas. Espero que você tenha gostado desse estudo. Se você gostou, fale dele para os seus amigos. E eu espero vê-lo em uma próxima oportunidade. Um grande abraço.